Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a parábola do semeador, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 18. Versículo 1. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Versículo 2. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, versículo 3. 39, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. Versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Versículo 31. E rogaram que os não mandasse para o abismo. Versículo 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lo. Versículo 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Versículo 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e nos campos. Versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. Versículo 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Versículo 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Versículo 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, versículo 39, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Milagres de cura, versículo 40 até o versículo 56. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Versículo 41. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés
de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, porque nenhum pudera ser curada. Versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Versículo 45. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? Versículo 46. E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Versículo 47. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Versículo 48. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salvo. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. Versículo 52. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Jesus disse: Dorme, para amenizar a palavra morte. Versículo 53. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Versículo 54. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe a mão, chamou-a, dizendo: Levanta-te, menina. Versículo 55. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Terminamos aqui o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece